O Sport é campeão da Copa do Brasil. Título inédito para o time pernambucano, Copa do Brasil 2008. As imagens, elas marcam demais, emociona até um pouco a gente. Né? Já está, a Copa do Brasil é do Sport. É um filme, né, da torcida, você via as pessoas se abraçando na arquibancada, o próprio grupo dentro do campo, o pessoal do apoio, o cara que põe a rede, a tia da lavanderia, o carinho, aquele vamos que nós vamos conseguir, vamos que nós vamos chegar. Impressionante, a festa é bonita, a comemoração é legítima e, claro, merecida dos jogadores do esporte. Quando eu me lembro daquele ano de 2008, me dá uma alegria, meu velho, eu fico arrepiado, porque felicidade eu não tive igual aquela. Olá, o programa de hoje é especial. Vamos fazer uma viagem pelo túnel do tempo e relembrar uma conquista histórica do futebol do Esporte Clube do Recife. Pela primeira vez, uma equipe do Norte e Nordeste vencia a Copa do Brasil. E quem não gosta de relembrar esse momento histórico? Cada um que guarde na memória um gol. Sem dúvida nenhuma, foi o gol de Luciano Henrique. Aquele gol que sacramentou a vitória do Sport e o título de campeão nacional. Aí a cobrança do Diogo, levantou, William, chute de pé esquerdo, gol do Sport! O chute do Luciano Henrique da entrada da grande área. E a bola passou entre as pernas do Felipe, que se atrapalhou com o Enilton ali na frente. Um lance. O gol de Carlos Bala. Aquele lance para mim foi fundamental. Lançou para dentro da grande área, Carlos Bala, a posição é boa! O clima na torcida. Ele casar no começo, tremia a ilha, não tinha jeito. 2008 foi considerado um ano de reviravolta no futebol brasileiro. No placar da preferência da Copa do Brasil daquele ano, lá estavam o Internacional, o Palmeiras, o Vasco e o Corinthians. Logo nas oitavas de final, o primeiro sinal de que o favoritismo havia sido driblado em campo. Palmeiras empatou em casa com o Sport em 0-0. Na partida de volta, o já considerado vencedor do jogo pela mídia nacional, Palmeiras, perdeu na casa dos rubro-negros pernambucanos por 4-1. Quartas de final. O placar do favoritismo voltava a ganhar força com a vitória do Internacional de Porto Alegre em cima do Sport por 1-0. Quando, na partida de volta, o Leão da Ilha do Retiro, mesmo com um jogador a menos em campo, devorava a bola. Assim, o Bala entra dentro da área, dá uma gingada, assim, ameaça bater a primeira, tira e bate cruzado pra ela ser cruzada, mas eu tava entrando no segundo pau, assim, eu só escoro ela pra dentro do gol, assim. Aí eu ia sair pra comemorar, eu lembrei que era o segundo gol, peguei a bola, a gente correu pro meio. Então naquela hora ali, a ilha explodiu, né? Eu acredito. Foi muito massa. E foi o jogo que eu fiz um gol, né? Então é um jogo que eu gosto de lembrar, traz boas recordações, assim. É mágico. Acho que foi o momento mais mágico que eu vivi na minha carreira. 3-1 em cima do Internacional. O time do Sport fazia a diferença na Ilha do Retiro. Ou seria o contrário? A Ilha do Retiro fazia a diferença no time do Sport. Aquela torcida da Copa do Brasil era impressionante. Era diferente, Era bombonilha mesmo, sabe? A gente olha para a arquibancada, a gente lembra a torcida que praticamente era o 12º jogador, a força realmente da torcida do Sport. Isso a gente podia notar até nos próprios adversários quando chegavam, né? Às vezes a chegada de um ônibus, de uma delegação e o grito da torcida, aquela empolgação da torcida. Por mais que o atleta seja experiente, ele sente isso. E atenção, torcida rubro-negra!
Roger ainda faz parte do time. Gustavo Bueno era auxiliar técnico de Nelsinho Batista em 2008 e continua no clube como coordenador de futebol. O Sport chegava à semifinal. Venceu a primeira partida aqui na Ilha do Retiro diante do Vasco da Gama, mas perdeu o jogo lá no Rio de Janeiro. A decisão então foi para os pênaltis. Brilhou a estrela do goleiro Magrão. O goleiro Magrão balançou a rede do adversário, marcando o terceiro gol do Sport. O placar final foi de 5-4 para o Leão. Um frio muito grande na barriga. Naquele momento, a gente pôde fazer a alegria de muitos rubro-negros, passar para a grande decisão, né? Então, um dos momentos que eu tenho assim, né, na Copa do Brasil, antes da final, é contra o Vasco, justamente na cobrança dos pênaltis. O goleiro Magrão continua defendendo a rede do Sport até hoje. E a gente viu a alegria muito grande quando a gente chegou aqui também em Pernambuco. A gente viu a cidade, né, envolvida, né, vivia, né, um ambiente assim de euforia, né, de confiança. Então foram momentos ali muito importantes que eu vivi aqui dentro do esporte. E chegava a grande final. Rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2007, o Corinthians pretendia vencer a Copa do Brasil para poder participar da Libertadores em 2009 e foi com tudo para o campo. O Sport, que era visitante, não estava só. Recebeu o apoio dos torcedores do São Paulo. A gente chegou no estádio, a gente estava até com um monte de cartaz, proibiram a gente, rasgaram o cartaz, tudo. E a gente entrou lá e teve uma hora que o pessoal invadiu, saiu invadindo, a gente pensava que era a torcida do Corinthians, a torcida organizada do Corinthians, mas era a torcida do São Paulo que estava vindo Apoiar o Sport. apoiar a gente. Isso marcou mesmo. Foi uma mobilização total, né? Eu acho que o Brasil todo naquele momento estava abraçado com o esporte, com exceção dos corintianos, né? Então, eu acho que isso também tem muito de energia positiva, né? Muita coisa boa, muito fluido bom, né? E isso transpôs para dentro do campo, né? Quando o sonho parecia chegar ao fim, aos 45 minutos do segundo tempo, finalzinho da partida, Enilton toca de calcanhar para Carlinhos Bala, que devolve para ele. Bem posicionado dentro da área, Enilton chuta cruzado e marca o gol da esperança rubro-negra. Na partida de volta, o Sport ainda precisava vencer por 2-0. Corinthians entrava em campo com excelente vantagem. Vantagem não é vitória. Mais uma vez, na Ilha do Retiro, o Sport surpreendeu o visitante. Aos 34 do primeiro tempo, Carlinhos Bala recebe, domina a bola e manda cruzado para marcar o primeiro gol do Sport na partida. O Sport precisava de mais e a resposta foi rápida. O Sport precisava de mais e a resposta foi rápida. 3 minutos depois, numa cobrança de escanteio, a bola vai para o meio do gol. A defesa do Corinthians afasta, mas ela cai nos pés de Luciano Henrique, que de fora da área chuta. Veja em câmera lenta o gol da conquista do título. Chicão apita, o árbitro termina o jogo. O Sport é campeão da Copa do Brasil. Título inédito para o time pernambucano, Copa do Brasil 2008, o Sport comemora. A conquista do título na Ilha do Retiro representava também um marco na história do futebol do Nordeste. Pela primeira vez, um time da região levantava a taça da Copa do Brasil. Quando o juiz apita, né, a primeira reação era olhar para a torcida, né? E você via um misto de espanto, pô, será que é real, será que é um sonho? Aí depois, segundos depois, explosão. Então, foi um misto de imagens, né, que isso aí me vem na cabeça até hoje. Acho que cada torcedor que estiver assistindo isso, acho que tem quem estava no estádio, né? Porque eu falo assim, ó, você ser torcedor de esporte, mas tá na televisão, não sabe o que, conhece 10% do que foi aquele dia aqui, né? Você sentir no pé, né? A gente estava dentro do campo, o chão balançando no pé, né? E essa sensação é mágica, né?
Eduardo Batista era o preparador físico do time na época, função que ele exerce até hoje no esporte. Aquele jogo foi marcante para ele como profissional, mas principalmente como filho do técnico Nelsinho Batista. Entre tantas recordações da conquista do título, uma delas ficou marcada para a equipe porque não era esperada. Veio da reação de uma pessoa que durante toda a Copa do Brasil costumou ter em campo um comportamento comedido, centrado e sobretudo racional. E essa cena foi protagonizada bem aqui nessa grade, onde a emoção falou mais alto. Do Brasil 2008, o Sport comemora. Nelsinho comemora junto à torcida o Sport. E mexeu os braços assim num sentimento de vitória, de conquista. Foi uma imagem muito marcante para mim, aquela comemoração do Nelsinho, né? Que a gente sempre viu o Nelsinho sereno no banco, né? A mim isso surpreendeu muito mais, né? Porque eu sempre tive ele uma pessoa, principalmente em momentos profissionais dele, né? Do trabalho, uma pessoa fria, né? Uma pessoa que difícil você tirar um sentimento dele, né? Uma pessoa que analisa muito friamente, né? E o esporte mudou até a característica dele, né? Quando eu vi lá, não foi uma vez, né? Foram algumas vezes, né? E foi só no esporte isso, né? Então, às vezes eu cheguei a ficar até com medo, né? Porque ele já não é mais menino, né? Tem até o vídeo dessa cena, né? No YouTube eu guardo, às vezes quando você tá meio triste, eu com saudade dele, né? Peraí. Aquele vídeo é ver a ansiedade, né? A gente vinha de um rebaixamento. Ih, cara, vai ser duro, hein? O Sport comemora. Nelsinho comemora junto à torcida o Sport. O futebol tem dessas coisas, né? Surpreende, marca, emociona, mesmo que já se tenham passado 5 anos, mesmo os mais experientes. Eu joguei em 10 clubes na minha carreira já, fui campeão no Japão, fui campeão no São Paulo, fui campeão no Vitória. Mas esse título da Copa do Brasil na minha vida é o título mais especial, com certeza. Nem a Libertadores que eu tive com o São Paulo, né, participando, joguei contra o River Plate lá na Argentina, contra o Tigres no México, pô, legal, muito mágico. Ganhei a Libertadores com um grande clube, mas essa conquista foi, no meu currículo, ela é a mais importante. Pô, a gente não foi zebra. A gente foi família. Muito se vê hoje, muito se cobra, né? Alguns cronistas cobrando os times e tudo, né, a nível nacional, tinha uma alma que era excepcional. Você não aponta hoje um craque, né? Ah, tinha tal jogador desequilibrado. Não tinha. Tecnicamente era um time nivelado, mas uma alma, uma vontade, uma determinação que até eu nunca, em 17 anos, eu nunca consegui atingir, né? Já ganhei, não foi só o título da Copa do Brasil que eu ganhei, eu tenho alguns títulos internacionais, tenho campeão japonês, fui vice-campeão de uma Copa do Brasil com o Flamengo, né, que também é um time de massa muito forte, mas essa alma eu nunca vivenciei, né, nunca vi. O maior ali não era eu, não era o zagueiro, não era o volante, não era o atacante, mas em um esporte. Eu vi ali que Deus colocou a mão ali e falou, não, vocês vão ser campeão. E eu vejo assim como uma luta de Davi contra gigantes. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, um bate-papo exclusivo com Nelsinho Batista, direto do outro lado do mundo, lá no Japão. Não saia daí. Pro esporte, tudo, né? Como diz o torcedor.
E agora uma entrevista exclusiva com Nelsinho Batista, o técnico que fez história no esporte, revela os segredos que fizeram o Leão da Ilha do Retiro conquistar o título. Pela internet conversamos com ele, que está do outro lado do mundo, lá no Japão. Nelsinho Batista está morando na cidade de Kashiwa, na região central do Japão, onde treina o Reysol. E foi de lá que ele falou da importância da conquista da Copa do Brasil pelo esporte. O título do esporte ele tem uma importância para mim diferente, né? Pelo motivo também da situação, do momento que eu vivia dentro da minha carreira, né? Dentro do saindo de um rebaixamento num grande clube como o Corinthians e ter a porta aberta no esporte para fazer o meu trabalho, né? Então é um título para mim que é muito maior do que todos que eu já conquistei até hoje. A confiança em ganhar o título sempre existiu, mas a certeza veio no jogo contra o Internacional. O jogo contra o Internacional foi o peso na balança, né? Porque nós soubemos perder em Porto Alegre, né? Eu lembro que nós perdemos de 1-0, mas dentro do planejamento nosso era um resultado que a gente poderia reverter na Ilha do Retiro. Então foi um resultado programado dentro das duas partidas, né? Porque a gente tinha certeza que como a torcida estava se comportando na Ilha do Retiro, nós reverteríamos aquele resultado. O clima em La Bombonilha também permanece vivo na memória de Nelsinho. Quando começava a cantar o casar, aquele momento ele virava parecia um teatro, né? Um show, um mega show, né? E realmente fazia com que nós se arrepiássemos e colocasse tudo dentro do campo, na prática, a nossa força, a nossa criatividade, a nossa determinação para buscar realmente o resultado, para presentear aquele carinho que nós recebemos da torcida. Da partida final, ele relembra a substituição que fez ainda no primeiro tempo. Logo depois, o Sport fez os 2 gols dos quais precisava. Antes do intervalo, eu fiz uma substituição, né? Eu entrei com o Cássio pensando num resultado e eu lembro que as coisas com 20 minutos de jogo eu falei, não vai acontecer dessa forma. Eu tenho que tomar uma decisão, né? E eu não vou esperar um intervalo para tomar uma decisão. E foi quando eu tomei a decisão de substituir o Cássio pelo Enilton, né? Que acabou entrando no jogo e fazendo o gol logo em seguida, ou participando do gol logo em seguida. Então, essa foi assim um momento assim que às vezes eu uso, né, nos meus trabalhos aqui no Japão, eu uso essa forma de decidir, porque nós não podemos esperar melhorar um movimento, uma situação, se não estiver boa, né? Nós temos que correr esse risco de ter a personalidade, ter a decisão de tomar como se diz assim, decidir, né? Decidir para que o time tenha uma reação positiva dentro do campo, né? Também teve um fato que me marcou muito, que pouca gente sabe disso. No dia do jogo da final, o Nelsinho costumava, era um ritual dele, terminava o almoço, ele dava uma descansadinha e ele levantava e ele começava na prancheta dele, ele começava a mexer nos botões para ajustar o time. E eu estava numa outra sala e eu estava observando ele sentado no quarto com a prancheta e eu estava de longe vendo, né, que ele estava tentando buscar um acerto naquele encaixe que a gente teve dificuldade no Morumbi. E a gente ansioso, querendo participar, querendo ajudar, eu me lembro que eu fui até perto dele, né, e aí a gente começou a discutir e começou a mexer e tentar o encaixe. Aí eu, né,
Fui mexer na prancheta dele, ele falou, não, na minha prancheta você não mexe não, você pega a sua, a prancheta minha só eu mexo. Eu falei, não, professor, tá certo. O Nelsinho falava no quadro e batia no quadro, assim, sabe? Hoje é nosso, sabe? Ele falava assim. Esse título também teve um gostinho de vitória em família, né? O seu filho, o Eduardo, ele era o preparador físico da época, da equipe, e continua exercendo essa função até hoje. Que significado isso tem para você, conquistar um título tão importante ao lado do seu filho? Bom, você sabe que, se falando de filho, a gente sempre se emociona, né? E principalmente estando longe, mas isso faz parte de um processo, de um caminho de Deus, né, que quis assim. Infelizmente, ele resolveu voltar para o Brasil e felizmente ele está trabalhando no esporte, está dando assim uma sequência no seu caminho, que ele é um profissional de muita qualidade, né? Eu sinto muita falta dele, tanto como filho, como profissional. Mas ele também está vencendo, isso é o principal, né? Ele também está vencendo e logicamente, como pai, eu fico muito feliz. Peraí. Do Recife até Caxiua são mais de 20 mil quilômetros. Maior que a distância é a saudade dos tempos da Ilha do Retiro. Tenho saudade do esporte, tenho saudade do Recife, tenho saudade dos amigos que eu deixei aí. Foi um pai para mim, me emociono quando falo, porque foi um cara que mudou a minha postura de atleta, de homem. Eu passei a aprender com esse cara. E no futebol eu tenho ele como um pai, como um amigo, como um parceiro. E se ele tiver a oportunidade de ver esse vídeo, professor, eu quero deixar um abraço pro senhor, dizer que o senhor foi muito especial na minha vida e que depois de nós trabalharmos juntos aqui, eu mudei como pai, como filho, como profissional. E é muito especial ter o senhor como amigo. E eu tenho um carinho muito grande pelo senhor, pela sua família. Desejo toda a sorte de bênção para o senhor, um grande abraço e obrigado. Acho que foi um privilégio, né? Uma coisa que vai ficar marcado para sempre na minha vida, que foi uma conquista importantíssima, né? O Nelsinho, acho que foi peça-chave em todo esse processo. A serenidade do Nelsinho, a sabedoria do Nelsinho, a maneira do Nelsinho conduzir o grupo, a simplicidade do Nelsinho e principalmente a firmeza do Nelsinho para decidir. Tenho muita saudade de todos aí, foi assim, momentos importantes dentro da minha carreira, né? E a gente não esquece jamais. O programa de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.